Muito bem, vamos continuar o nosso primeiro módulo do direito tributário, que são os tributos. Na nossa parte 3, nas partes anteriores, nós vimos a definição de tributo, as suas espécies, taxas, contribuições de melhoria, e agora vamos estudar os impostos, a terceira espécie tributária. Ok? Vamos lá. Na verdade, os impostos estão previstos no artigo 145, inciso 1 e parágrafo 1º da Constituição e no artigo 16 do Código Tributário Nacional. São os dispositivos constitucionais e do CTN que regulam essa espécie tributária, além de outros detalhes que nós vamos ver. Mas o artigo 16 do CTN determina que o imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador aquele fato que faz com que surja a obrigação de pagar um tributo, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Esta, na verdade, é a grande característica dos impostos, que já foi comentada aqui. Quando nós estudamos taxa, nós vimos que o serviço, para que seja fato gerador de taxa, ele tem que ser específico, porque significa que eu sei por qual atividade estatal específica eu estou pagando. No caso dos impostos, é exatamente o contrário. Não há uma atividade estatal específica pela qual eu esteja pagando. Por qual atividade estatal específica eu pago ISS ao município, Imposto de Renda à União, ICMS ao Estado? Não há uma atividade estatal específica pela qual eu esteja pagando. Esta é a grande característica dos impostos, a tal ponto que o CTN o define, como nós acabamos de ver, exatamente dessa forma. Tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Portanto, é importante que a gente lembre esse detalhe. O imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ô, Borba, mas parem um pouquinho. Eu pago IPVA para manutenção das estradas. Quem foi que disse isso? Isso é um conceito que a maioria das pessoas tem, mas é absurdo. Não só a arrecadação do IPVA não é destinada à manutenção de estradas, como nós vamos ver daqui a pouco, é proibido constitucionalmente que haja essa vinculação da receita de impostos a determinada despesa. Olha que situação. Ah, boa, mas eu não sabia disso. Pois é, para isso é que você está aqui, né, aprendendo esses detalhes. Ok? Então essa é a grande característica dos impostos. Ao contrário das taxas, nas quais há um serviço específico, aliás, vocês já sabem, o serviço tem que ser específico e divisível. No caso dos impostos, não há um serviço específico pelo qual você esteja pagando o imposto. Bom, e aí a Constituição traz um detalhe importante com relação aos impostos. Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição. Sempre que possível, e eu deixei em vermelho para chamar a atenção, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Mas isso não é sempre, não é uma determinação, é sempre que possível. Certo? Vamos imaginar que o indivíduo que ganha um salário mínimo vai num supermercado e compra uma dúzia de bananas. Ou meia dúzia, né? Porque uma dúzia com salário mínimo já fica mais difícil. Uma meia dúzia de bananas. Certo? O cara ganha um salário mínimo. Pagou X de ICMS por aquela dúzia de banana. O indivíduo que tem um salário milionário, não, Neymar da vida, né?
ou enfim, desses políticos nossos, vai comprar a mesma meia dúzia de banana no mesmo local. Quanto que esse cara vai pagar de imposto? Exatamente o mesmo valor que pagou o indivíduo que ganha um salário mínimo. Portanto, vejo que o ICMS não é e nunca foi graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Certo? E nem tem como ser, porque você não sabe qual é a capacidade econômica de quem está comprando o produto ali na hora. Mas isso não o torna inconstitucional, porque a Constituição, volto a insistir, determina que sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Certo? E aí vem a que forma poderia ser identificada, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitar os direitos individuais, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Na verdade, o único imposto que é razoavelmente graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte é o imposto de renda. E eu digo razoavelmente, não é porque o indivíduo que ganha um salário de fiscal ou um Neymar, em tese, percentualmente vai pagar a mesma alíquota de imposto de renda, porque ambos já estão no patamar maior do imposto de renda. Ok? Muito bem. Então, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Legal. Um outro detalhe importante com relação aos impostos é uma classificação, aliás, uma só não, várias, classificações doutrinárias com relação aos impostos. Importantíssimas em termos de prova, mas uma delas é adotada pelo Código Tributário Nacional. Não a torna mais importante que as outras, mas, sem dúvida, dá um certo destaque, porque o Código Tributário Nacional resolveu adotar essa classificação. Na verdade, hoje, nós temos 13 impostos. Nós temos 7 impostos da União, vamos estudar todos eles, né? Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, o IPI, o IOF, o ITR e o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, 3 estaduais, o IPVA, o ICMS e o ITD, Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação, e 3 municipais, o IPTU, o ITBI, na transmissão de bens imóveis, transmissões onerosas, e o ISS. Então nós temos 13 impostos que vamos estudar com todos os detalhes, fato gerador, base de cálculo, contribuinte, características, jurisprudência, tudo a respeito dos impostos no nosso módulo Impostos da Competência Privativa. Bom, mas por que eu estou falando nisso nos 13 impostos? Porque agora nós vamos classificá-los de acordo com as diversas classificações doutrinárias, muito importantes, muito frequentes em prova, e vamos começar com aquela que é adotada pelo Código Tributário Nacional. Então vamos lá. O CTN classifica quanto à base econômica impostos sobre comércio exterior, o II e o IE, imposto de importação e imposto de exportação. Certo? Ah, mas eu vou ter que decorar? Vai, mas é impossível não decorar. Ah, vou esquecer, não consegue. O II e o IE. Muito bem. Agora, de acordo também com o CTN, os impostos podem ser sobre patrimônio e renda. E aí vai o imposto de renda, o ITR, o IGF federais, os estaduais ITCD, o ITD e IPVA, e os municipais ITBI e IPTU. Incidem sobre o patrimônio e a renda. E, finalmente, impostos sobre a produção e circulação, que incidem sobre a produção, a circulação de bens, valores, serviços, que são 4. O IPI, o IOF federais, o ICMS estadual e o ISS municipal. É muito fácil decorar isso.
Sobre comércio exterior, não há como esquecer imposto de importação e imposto de exportação. Sobre produção e circulação, decore IPI, IOF, ICMS e ISS. E o resto é patrimônio e renda. Ok? Mas é muito importante saber essa classificação doutrinária, até porque, como eu já disse, é aquela adotada pelo Código Tributário Nacional. Ok? Maravilha. Mas além dessa classificação, existem outras classificações não adotadas pelo Código, mas importantíssimas no estudo do direito tributário visando o concurso público. Ok? Então vamos lá. Classificação quanto à forma de percepção. Eles podem ser diretos, recaem diretamente sobre o contribuinte, sendo esse impossibilidade de transferir tributariamente o ônus financeiro para terceiros. É o caso do IR, do IPTU, do ITR. Então, minha gente, quando eu pago IPTU, quando eu pago ITR, quando eu pago o imposto de renda, eu não transfiro isso para ninguém, tributariamente. Ô Borba, eu tenho um apartamento, aí eu fiz lá um contrato de aluguel e o inquilino assumiu o compromisso de pagar o IPTU. Essa é outra questão. Nós estamos falando na transferência tributária que vocês vão entender o que é agora. Vamos lá. Impostos indiretos. Tem como característica o repasse legal tributário do ônus financeiro para terceiros, criando o contribuinte de fato. É o caso do ICMS, do ISS, do IPI, do IOF e de outros. Vamos entender como é que funciona isso no caso dos indiretos. Quando você vai comprar um produto por R$1.000, na verdade, você está pagando pelo produto 830 e 170 é o ICMS que está embutido no preço desse produto. Observe que o contribuinte legal, o contribuinte que tem que recolher o ICMS para o Estado, é o mercado. Mas, de fato, quem está pagando é o consumidor. É o Borbinha ali, que tinha bigode ainda. Certo? É o contribuinte de fato. Aquele que, embora não faça parte da relação obrigacional tributária, ele não é sujeito passivo da relação obrigacional tributária, de fato é ele que paga. Porque o contribuinte legal transfere para ele, para o contribuinte de fato, o ônus financeiro, o imposto que ele vai ter que recolher para o Estado. Então, quando você paga R$1.000 por um produto, você não está pagando 1.000 pelo produto, você está pagando o valor, no caso 830, se a alíquota for 17, e mais 170 de ICMS. Assim acontece com o IPI, assim acontece com o ICMS, assim acontece com o ISS. Há essa transferência legal tributária para o chamado contribuinte de fato, ok? Contribuinte de fato, aquele cara que, volto a repetir esse conceito porque é importantíssimo, embora não faça parte da relação obrigacional tributária, ele não é sujeito passivo, mas ele acaba arcando com ônus tributário. Então, esses são os impostos indiretos, porque há essa transferência do encargo financeiro para o consumidor, no caso, ou usuário do serviço, ao passo que nos impostos diretos, imposto de renda, ITR, PVA, não há essa transferência legal tributária. Pode haver contratual, essa é outra questão. Certo? São os impostos diretos e indiretos. Mas, além disso, nós temos classificação quanto à alíquota. Impostos fixos, o valor a ser pago é fixado pela lei, independente do valor da mercadoria, serviço ou patrimônio tributado. Isso é muito comum. Né? Por exemplo, o município é muito comum fixar, até dei exemplo em partes anteriores desse módulo, quando falamos de tributo, que pode ser expresso em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, vejam como toda hora a gente tem que voltar na definição de tributo. Nós vimos, nesse caso, que
pode ser uma unidade fiscal. Então o governo cobra 10 unidades fiscais por mês do prestador de serviço autônomo a título de ISS. É uma alíquota fixa. Quando se fala em alíquota, dá a falsa impressão para a gente de que aquilo é um percentual. Não necessariamente. A alíquota pode ser um valor fixo que caracteriza o imposto fixo, certo? Mas pode ser proporcional. Nesse caso, a alíquota é a chamada alíquota ad valorem. É um percentual em cima do valor, certo? Sobre a base de cálculo, sendo, portanto, variável. É o caso típico do ICMS, a alíquota de, vamos imaginar, 18% sobre o valor da mercadoria. Então, isso vai mudar de acordo com o valor da mercadoria. Se o cara vender menos, vai pagar menos impostos, se vender por mais, enfim. Então, impostos fixos e impostos proporcionais, certo? Existe uma outra classificação ainda quanto ao objeto de incidência. Os impostos podem ser reais. Reais é que incidem sobre a res. Coloquei entre aspas, res é coisa em latim, objeto, certo? A coisa, o bem. Seja ela mercadoria, produto ou patrimônio. O ITR que incide sobre o bem, que é a propriedade, o IPTU, a mesma coisa, o ITBI, na transmissão de bens imóveis, o ITCD estadual, transmissão causa-morte de bens ou direitos, etc. E os outros são impostos pessoais, em contrapartida. Incidem sobre a pessoa e não sobre a coisa. O ISS, o IOF, o imposto de renda. Então, o ISS incide sobre o valor de um serviço prestado, não é o objeto, não é uma res, certo? Imposto de renda sobre o ganho, não é uma res, não é um objeto. Ok? Então, impostos reais e pessoais. Muito bem. Quando eu falava aqui sobre a característica dos impostos que tem como fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, eu disse que há um engano muito comum de todo mundo, no caso que o IPVA, das pessoas mais leigas, no caso que acham que o IPVA é cobrado para manutenção das estradas, etc. E eu disse que não é como é proibido que seja. Há, e vocês vão conhecer agora, um dispositivo constitucional que proíbe a vinculação da receita de impostos a determinado órgão, fundo ou despesa. Dispositivo constitucional que nós vamos conhecer agora, artigo 167, inciso 4 da Constituição. O que determina o artigo 167? São vedados, inciso 4, a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Então, minha gente, não só os impostos têm como característica, né, ter como fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, além disso, não pode o orçamento público, por mais nobre que possa parecer, determinar que a arrecadação do ISS vá para manutenção de asilos públicos. Não pode. Mas é nobre, mas não pode. É vedada a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Mas, e aí entra o examinador tarado. Mas, olha aqui, ó, ressalvadas. Então, vamos ver as ressalvas, porque, na verdade, a regra é muito fácil de lembrar. O chato, não muito chato, porque são poucas coisas, mas tem algumas ressalvas. Situações nas quais o poder público o orçamento público vai poder vincular a receita de determinado imposto a órgão, fundo ou despesa. Então, vamos lá, vamos conhecer estas ressalvas. Primeira delas, isso tudo de acordo com o artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal. Primeira delas, a repartição do produto da arrecadação dos impostos, a que se refere aos artigos 158, 159. Aqui o que acontece é o seguinte: os impostos,
há uma repartição da receita tributária. Depois nós vamos estudar isso com todos os detalhes. Mas, como exemplo, 25% da arrecadação do ICMS tem que ser destinada para os municípios. O município tem que pegar 25% da arrecadação, o Estado tem que pegar 25% da arrecadação do ICMS e entregar para os municípios. O Estado tem que pegar 50% da arrecadação do IPVA e repassar para os municípios. A União tem que pegar 10% da arrecadação do IPI e repassar para os estados. 48% da arrecadação do IR mais do IPI e repassar de forma que nós vamos estudar. Certo? O IOF sobre o ouro, 30% a União tem que entregar para o Estado e 70% para o município, não fica com nada. Essa é a chamada repartição da receita tributária que nós vamos estudar com todos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial, com muito carinho para você que está estudando Direito Tributário. Vocês viram? Perceberam, claro, que o nosso professor de Direito Tributário é nada mais e nada menos do que o professor Cláudio Borba. Cláudio Borba, que inclusive é auditor fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro. Professor daqui da Lá Concursos, um professor que nos enche de orgulho. Eu, pessoalmente, quando fazia o curso de administração, isso lá no início da década de 90, eu tive o prazer de estudar nos livros do professor Cláudio Borba e agora ele faz parte da nossa equipe, do nosso time. Um forte abraço, professor Cláudio Borba. Meus amigos, minhas amigas, eu quero fazer um convite especial para vocês. O professor Cláudio Borba, tá certo? Ele é o nosso professor de Direito Tributário da LAC Concursos. Ele tem um curso super atualizado, completaço de Direito Tributário, gravado aqui na LAC Concursos, né? Esse curso, o foco dele especificamente, ele está voltado para as carreiras fiscais. Então, o professor Cláudio Borba pertence às carreiras fiscais aqui da LAC Concursos. Todo e qualquer concurso de carreira fiscal, de Cefaz, principalmente Cefaz, Secretaria de Estado de Fazenda, do Brasil todo, tá? Teve um concurso de Cefaz, o professor Cláudio Borba vai lá e grava uma revisão. Por exemplo, nós temos a revisão FCC de Direito Tributário com o professor Cláudio Borba. Essa isolada, todo o conteúdo do professor Cláudio Borba por apenas R$ 80,00. É isso mesmo, R$ 80,00. Durante 90 dias de acesso, você vai ter direito aí a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, parcela esses R$ 80,00, com certeza você pode parcelar esses R$ 80,00 ainda em 10 vezes sem juros no nosso operador financeiro, ou seja, R$ 8,00 por mês, mais barato que uma coxinha, né? Tá certo, meus amigos? Então, olha só, qualidade e preço, competitividade é aqui na Lá Concurso. Pode vir, pode fazer essa isolada com o professor Cláudio Borba, que eu tenho certeza absoluta que você ficará super competitivo. Tá certo, meus amigos? Esperamos vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.